Dentro do histórico Kremlin de Moscou, existe uma exposição que abriga 2 artefatos curiosos. O Tsar Kolokol, um sino que nunca chegou a tocar, e o Tsar Pushka, um canhão que jamais disparou um único tiro. Neste caso, o prefixo Tsar indica que o objeto em questão é gigantesco, mas ao mesmo tempo inútil. Ninguém duvida que o Tsar Kolokol seja de fato o maior sino já construído, mas o Tsar Pushka é claramente pequeno se comparado aos canhões modernos. Na verdade, hoje em dia existem até bombas aéreas muito maiores do que esse canhão. Naturalmente, as antigas balas de ferro fundido expostas ao lado do Tsar Pushka também não teriam chance alguma contra essas armas modernas. Ou seja, ao longo desses últimos 500 anos, os artífices da guerra realmente aprimoraram bastante suas habilidades. Se colocássemos lado a lado os canhões e bombas da Idade Média com os sistemas de transporte e munições atuais, eles pareceriam extremamente primitivos. Mas o que realmente importa não é o tamanho, e sim o poder destrutivo da arma. E o nome Tsar Bomba foi justamente dado por causa do seu poder de destruição apocalíptico. Essa foi, sem dúvida, a arma mais potente que já existiu na história da Terra. E diferente do Sino e do canhão antigos, que nunca foram usados de verdade, essa bomba com o mesmo título Tsar foi sim detonada. Olá, pessoal! No dia 30 de outubro de 1961, a gigantesca bomba de hidrogênio soviética RDS-220, ou como também era chamada, Produto 602, foi detonada a cerca de 4.000 metros de altitude sobre a ilha de Severny, no arquipélago de Nova Zembla. Essa explosão foi a mais poderosa detonação nuclear já registrada na história, com uma força estimada de 58,6 megatons, equivalente a TNT. A mídia mundial, sem perder tempo, batizou imediatamente essa bomba com o apelido russo de Tsar Bomba. Pessoal, esse é o nosso canal Pipa, e quem está falando com vocês é o Deluca. Então, bora começar essa história de hoje. A história da criação da Tsar Bomba. Dizem que o desenvolvimento da superpotente bomba de hidrogênio soviética começou por volta de 1956. Durante muitos anos, a União Soviética esteve tecnicamente atrás dos Estados Unidos na corrida armamentista nuclear, mas nessa época já havia praticamente alcançado o mesmo nível. Foi então que a liderança soviética, com o próprio Nikita Khrushchev, primeiro secretário do Comitê Central do Partido Comunista da União Soviética, à frente impôs aos físicos nucleares uma missão grandiosa: não apenas alcançar os imperialistas americanos, mas superá-los. Para isso, convocaram os melhores físicos nucleares da época, uma verdadeira elite científica. A missão deles era clara: desenvolver uma bomba de hidrogênio, também chamada de bomba termonuclear. Diferente da bomba atômica convencional, que usa a energia da fissão dos átomos, essa nova arma se baseava na energia liberada pela fusão, ou união dos átomos. Mais precisamente, a bomba nuclear comum era utilizada como dispositivo de ignição, criando as condições ideais para iniciar a reação termonuclear do hidrogênio. Curiosamente, o plano original era construir uma bomba com uma potência de 100 megatons em equivalente TNT. Mas depois, decidiram reduzir esse poder pela metade e limitar a carga para 50 megatons. E não pense que isso foi por uma súbita crise de consciência humanitária da União Soviética, não. Longe disso. A verdadeira razão para reduzir a potência foi permitir que o avião transportando a bomba tivesse tempo de escapar da zona de explosão com segurança. Mesmo assim, de acordo com os padrões atuais, essa bomba era absolutamente colossal. Tinha 8 metros de comprimento, 2 metros de largura e pesava 27 toneladas. Só para você ter uma ideia, os Estados Unidos usaram a bomba penetradora GBU-57 no Irã em 22 de junho de 2025, mais de 60 anos depois da criação da Tsar Bomba. E essa mesma bomba americana tem apenas 6 metros de comprimento e pesa 13 toneladas. Preparativos para o transporte aéreo. No início do planejamento para o teste da Tsar Bomba, nem sequer existia uma aeronave capaz de transportar e lançar uma bomba tão gigantesca. A melhor opção disponível era o enorme bombardeiro estratégico Tu-95, mas ele precisava passar por modificações.
Por isso, na fábrica de aviões de Kuibychev, retiraram um compartimento de bombas e os tanques de combustível reserva do Tu-95. E para proteger o bombardeiro contra a radiação e o impacto térmico da explosão, foi aplicada uma camada especial de revestimento protetor. Além disso, para garantir que o avião tivesse tempo suficiente para se afastar da zona de detonação, a bomba de hidrogênio foi equipada com um sistema de paraquedas que retardava sua queda. Essas medidas de segurança deram à tripulação do bombardeiro entre 45 e 50 segundos a mais para escapar, o que permitia alcançar uma distância de cerca de 50 quilômetros antes da explosão. O bombardeiro modificado, chamado Tu-95V ou Tu-95-202, foi desenvolvido exclusivamente para lançar a Tsar Bomba, e apenas uma unidade dessa versão foi construída. Execução do experimento. Já em julho de 1961, todos os preparativos para a detonação da bomba de hidrogênio estavam concluídos. No entanto, o líder máximo da União Soviética, Nikita Khrushchev, decidiu adiar o teste, já que as tensões com os Estados Unidos haviam se amenizado temporariamente. Mas no fim daquele mesmo ano, as relações com os americanos voltaram a se deteriorar, e Khrushchev resolveu mostrar ao mundo a chamada Mãe de Cusca. Essa expressão russa, mostrar a Mãe de Cusca, é uma famosa ameaça e acabou se tornando tão associada à bomba que a imprensa ocidental passou a chamá-la por esse nome também. O teste nuclear foi então agendado para o dia 30 de outubro. A bomba foi carregada no bombardeiro Tu-95V, especialmente preparado para a missão, e o comandante da aeronave foi o major Andrei Durnotsev. Aliás, o sobrenome Durnotsev combinava perfeitamente com ele. Isso porque, traduzido do russo, o nome pode significar algo como descendente de um brutamontes imprudente e tolo. Havia 7 tripulantes a bordo, mas especialistas estimavam que as chances de eles sobreviverem à missão era de apenas 50%. Às 11h32 no horário de Moscou, a bomba foi lançada com sucesso perto do cabo Sukhoi-Nos, na ilha de Severny, parte do arquipélago de Nova Zembla. A altitude do lançamento foi de 10.000 metros. E a explosão ocorreu a 4.000 metros de altitude, ou seja, segundo alguns especialistas, a 3.700 metros. O intervalo entre o lançamento e a detonação foi de 188 segundos. Nesse tempo, o bombardeiro conseguiu voar até 39 quilômetros de distância do ponto da explosão, enquanto a aeronave de apoio ao experimento, um Tu-95A, recuou até 53 quilômetros. A potência real da explosão foi de 58,6 megatons em equivalente a TNT. Até hoje, nenhuma bomba nuclear mais poderosa do que essa chegou a ser construída. Os Estados Unidos chegaram a implantar algumas bombas termonucleares B-41, com potência teórica de 25 megatons até 1976. Mas nos testes práticos, só detonaram versões com metade dessa força. Bom, voltando ao experimento. A onda de choque gerada pela explosão alcançou o bombardeiro a 115 quilômetros do ponto de detonação. Mesmo a essa distância, o avião foi sacudido com violência e perdeu repentinamente 800 metros de altitude. De acordo com o depoimento dos pilotos, logo nos primeiros instantes da explosão, a cabine foi invadida por um calor insuportável. E só depois descobriram que a radiação que atingiu o avião danificou gravemente a pintura da fuselagem. Mas diante dos efeitos visuais da explosão, todos esses detalhes pareciam insignificantes. Nos primeiros segundos, uma bola de fogo com cerca de 8 a 9 quilômetros de diâmetro surgiu no céu, emitindo uma luz tão intensa que era impossível encarar a olho nu, e que durou mais de 1 minuto. Logo depois, formou-se a clássica nuvem em formato de cogumelo, que chegou a uma altura impressionante de 67 quilômetros. O chapéu da nuvem atingiu 60 quilômetros de largura no céu e 25 quilômetros na base próxima ao solo. A explosão foi tão intensa que sua onda de choque deu 3 voltas completas ao redor do planeta. Na vila de Severny, a 55 quilômetros do epicentro, todas as casas de madeira foram consumidas pelas chamas nucleares e até construções de tijolos foram destruídas. Em toda a área, num raio de até 900 quilômetros, incluindo partes da Finlândia e da Noruega, muitas casas tiveram suas janelas estilhaçadas. Em céu limpo, o clarão foi visível por 65 a 70 segundos e pôde ser visto até 1.000 quilômetros de distância.
Quem, por descuido, olhou diretamente para a explosão a até 160 quilômetros de distância, sofreu queimaduras de 3º grau na retina. E segundo várias fontes, logo após a explosão, uma onda de calor úmido ficou no ar. E ela era tão intensa que fez o mar começar a brilhar. O único aspecto que pode ser considerado positivo dessa explosão nuclear foi que a contaminação radioativa acabou sendo relativamente limitada. Essa baixa radiação se deve tanto à atmosfera quanto ao uso de um invólucro de chumbo, chamado de tamper, que envolvia a bomba. Já 2 horas após a detonação, os níveis de radiação no local da explosão haviam caído a ponto de não representarem mais um risco imediato à vida. Resultado do experimento. A notícia sobre o teste da Tsar Bomba causou um impacto gigantesco na comunidade internacional. Nikita Khrushchev pretendia intimidar os Estados Unidos e outros países rivais com essa explosão de força absurda, mas acabou conseguindo algo ainda maior. Esse experimento aterrorizante mergulhou toda a humanidade em um estado de puro pavor. O mais chocante foi que, pela primeira vez, a teoria de que uma bomba de hidrogênio pode ter potência praticamente ilimitada foi comprovada na prática. Na verdade, 3 anos antes desse teste, cientistas americanos já haviam alertado sobre o potencial destrutivo praticamente infinito de uma bomba H. A partir daquele momento, governos e populações do mundo inteiro entenderam que uma arma do tipo fim dos tempos poderia, de fato, significar o extermínio completo da espécie humana. Como consequência, em 5 de agosto de 1963, em Moscou, União Soviética, Estados Unidos e Reino Unido assinaram um tratado de proibição parcial de testes nucleares. Esse acordo proibia qualquer explosão nuclear na atmosfera, no espaço sideral e em ambientes aquáticos. Um detalhe importante: a Tsar Bomba nunca chegou a ser incorporado oficialmente ao arsenal soviético, e apenas um único exemplar dela foi fabricado. Depois desse teste, o governo soviético chegou a iniciar o desenvolvimento de uma bomba nuclear ainda maior, com 150 megatons. Mas esse projeto foi abandonado e transformado em algo completamente diferente: os foguetes da linha Proton, usado para lançamentos espaciais. Em 1976, o plano foi encerrado de vez. E se você curtiu esse vídeo de hoje, não esqueça de deixar seu like e compartilhar em suas redes sociais. E se você não gostou, pode deixar o dislike também, sem problema. Só de você reagir, a gente agradece muito. Muito obrigado por assistir até aqui. E a gente se vê na próxima aqui no canal Pipa. Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau.